Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para a aula de hoje, vocês vão precisar de 2 novelos do fio verão, agulha 5 milímetros. Claro, se vocês quiserem trocar, né, substituir o fio verão por qualquer fio que vocês gostem, aí eu sei que tem muita gente que gosta de trabalhar com a Anne, com a Bela, com a Camila, vocês podem substituir tranquilamente, mas que seja no máximo o fio aí até a espessura 4, tá? Para dar o caimento como essa daqui que eu mostrei no comecinho do vídeo, tá? Agulha, se vocês gostam de trabalhar com agulha mais fina, aqui eu sugiro que mesmo que vocês troquem o fio, que vocês não troquem a agulha, para poder ficar com esse aspecto aqui, né, rendado e para dar o caimento como essa blusa aqui, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar com agulha grossa e fio fino, mas se vocês querem ter esse resultado, aqui tá o segredo, tá, gente? É o que eu sempre comento aqui, tem algumas pessoas que sempre gostam de falar mal, né? Mas é porque nunca tentaram fazer uma blusa, né, uma peça com a agulha mais grossa. Tem muita gente que tá acostumada a trabalhar com tapete, suplás, então e não estão acostumadas mesmo a fazer essa mistura, né, de fio fino com agulha grossa. Então eu sugiro que vocês tentem aí pelo menos uma vez. Tenho certeza que vocês vão gostar do resultado, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu também sei que tem muita gente que gosta, né? Então aqui pra gente começar, o que vocês vão precisar fazer aqui no início são os pontos têm que ser múltiplos de 2, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Os pontos múltiplos de 2. Então, para vocês fazerem as correntinhas, vamos supor que vocês vão colocar 62 pontos. Vocês querem 62 pontos por causa das medidas, né? Vocês vão tirar a medida de vocês aí, e em cima dessas medidas vocês vão fazer as correntinhas. Então, dessas 62 correntinhas, vocês têm que acrescentar 3 para a gente começar o trabalho. Porque como no começo a gente sempre pula aquelas 3 primeiras correntinhas, né? Pra gente fazer o primeiro ponto, então precisa ser múltiplos de 2 mais 3 correntes no início, tá, gente? Então eu vou fazer aqui, ó, algumas correntinhas para vocês verem, né? Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vá me acompanhando, pode ir pausando o vídeo. Eu vou fazer um pouquinho menos, né, de correntinhas para ficar mais rápido a videoaula. Deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui, ó, vamos supor que eu preciso dessa medida aqui, né, dessas 20 correntinhas. Então, eu vou fazer mais 3 correntes. Pra eu poder começar agora o primeiro ponto, ó, eu vou pular essas 3 primeiras correntes que eu fiz, né, e vou fazer aqui, então, na quarta correntinha. Eu vou fazer um ponto alto alongado, ó, eu vou puxar a primeira laçada aqui, a segunda, eu puxo um de cada vez, né? Ó, e agora eu fecho o meu ponto. Eu vou dar uma laçada e agora eu vou fazer aqui atrás do ponto, eu vou passar minha agulha aqui por trás e vou fazer meio ponto alto, olha só. Fiquei com esses 3 fios aqui, né? E solto tudo de uma vez. Dou uma laçada, eu vou pular a primeira correntinha, vou trabalhar a segunda e vou fazer o ponto alto alongado novamente, ó. Solto a primeira laçada, a segunda e fecho o meu ponto. Novamente, ó, dei a laçada, vou fazer a volta aqui por trás do ponto. E puxo aqui, ó, os três fios de uma vez. Então, eu fiz meio ponto alto aqui em cima. Novamente, dou a laçada, né? Vou pular a primeira correntinha, vou trabalhar a segunda. E vou fazer o ponto alto alongado, ó. Solto a primeira, solto a segunda e fecho o meu ponto. De novo, ó, dei a laçada, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, busco o fio, né? E agora, eu tiro todos os 3 fios de uma vez aqui. Já dou a laçada, pulo a primeira correntinha, vou trabalhar a próxima aqui. E faço o ponto alto alongado. Por que que a gente tá pulando essa correntinha? Porque esse meio ponto alto que a gente faz aqui, ele já dá o tamanho, né, a largura, então, da correntinha aqui de baixo, de um ponto. Então, por isso que a gente tem que pular pra ficar certinho, tá? Ó,
Fiz o ponto alto alongado e aqui em cima eu vou fazer o meio ponto alto. E aí a gente vai seguir até o final das correntinhas, tá? Chegando aqui na última correntinha, olha, vocês viram que deu certinho a quantidade de correntes que eu fiz, né? Ó, eu fiz então esse meio ponto alto aqui em cima, vou pular a primeira correntinha, então a última corrente aqui, ó, que eu vou trabalhar, né? Ela fica mais apertadinha aqui. Eu vou trabalhar só o ponto alto alongado. Eu não vou fazer, ó, eu não vou fazer o meio ponto alto lá em cima, eu só vou fazer o ponto alto alongado, ó, tá? Pra ficar retinho aqui o último ponto. As 3 correntes que a gente iniciou vai ficar a altura do ponto, né, que a gente trabalhou aqui, então vai ficar um ponto na frente, né, no começo da peça, e um ponto no final da peça, da carreira, né, na verdade. Agora eu vou virar o trabalho, subo novamente as 3 correntinhas. Já nesse primeiro ponto aqui, olha, aqui em cima, eu vou fazer o ponto alto alongado. Ó, solto a primeira laçada, a segunda e fecho. Aqui em cima eu faço meio ponto alto. Novamente, a laçada, eu vou pular esse espaço aqui, olha, e eu vou trabalhar exatamente aqui, ó, nesse fio. Tá vendo aqui, ó, em cima desse ponto. Ó, vocês vão ver que vai ter um buraquinho aqui, o espaçozinho daqui, né, ó, esse primeiro. E agora eu vou pegar aqui, ó, esses 2 fios aqui, deixa eu mostrar certinho pra vocês. Ó, esses 2 fios daqui, ó. E aí, eu faço o ponto alto alongado aqui, ó. Fecho meu ponto, dou a laçada e faço meio ponto alto aqui em cima do meu ponto. Gente, é só isso. E a gente vai seguir. Então, a peça inteirinha vai ser assim, tá? Como vocês viram aqui, que a gente começou já com esses pontos, ou seja, ó, aqui não tem a barra, né? Ó, aqui embaixo vocês vão ver que eu fiz o barradinho, né? Aquele ponto barrado, de barra, né? Tem gente que fala ponto barrado, ponto barra. Então, a gente começa, ó, aqui em cima, a gente começa por cima da peça. E finaliza aqui com o ponto barra, entenderam? Então, ó, mais uma vez, aqui eu comecei, que vai ser a parte de cima. Eu fiz 15 carreiras, só 15 carreiras. Eu fiquei com 55 centímetros de altura e 50 centímetros de largura. Essa blusa aqui ficou um tamanho G. Lógico, vocês vão fazer de acordo com o tamanho que vocês precisam aí, né? O que eu sempre falo para vocês medirem, vamos supor que vocês vão fazer a blusa para vocês vão tirar a medida do busto, da barriga, vocês vão ver qual que é a maior medida aí, né, para poder fazer a peça reta, como essa peça é reta, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas por que eu vou medir a barriga, não vou medir o busto, ou não vou medir assim, a cintura? Porque tem gente que tem a barriga mais larga do que em cima, né, do que a parte do busto. Ou tem gente que tem o busto mais largo, então vocês vão pegar a parte maior para poder pegar, para a blusa não ficar apertada, para poder servir a peça certinha. Conseguiram entender? A gente não pode passar as medidas assim, ó, tem que ser a medida do busto. Mas tem gente que não tem nada de seio e tem uma barriga maior, entendeu? Então, para ficar a peça certa, por isso que eu gosto de trabalhar com medidas e não com pontos. Então, vocês vão medir aí, vocês vão ver a quantidade de correntinhas que vocês vão precisar. Para essa minha aqui, eu fiz 62 pontos, né, como eu falei no início. E aí, vocês vão ter mais ou menos uma base de quantos pontos e quantas correntes vocês vão começar. Lógico que tudo vai depender da agulha que vocês usarem, né, e do fio que vocês usarem aí. Tem gente que também tem um ponto muito apertado, tem gente que tem um ponto muito largo, e isso varia muito no tamanho da peça, tá? Então, e aí vocês vão fazer as 15 carreiras para ficar nessa altura de 55 centímetros. Vou terminar a minha aqui, depois a gente já vem com o ponto barra aqui embaixo. Então, depois que vocês fizerem a quantidade de carreiras que vocês, né? Tem gente que gosta de uma blusa mais comprida. Tem gente que quer fazer, Kátia, eu posso fazer uma saída de praia? Pode fazer uma saída de praia também. Então, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês vão, né? Que vocês desejam aí, pelo tamanho da blusa que vocês vão querer, tá? E aí, pra gente fazer essa parte de baixo aqui, o ponto barra, o que que eu vou fazer, ó? Eu virei o trabalho, vou subir as 3 correntes novamente,
E agora eu vou preencher aqui, ó, todo esse espaço com ponto alto alongado, ó. Então, no primeiro ponto aqui, eu já vou trabalhar um ponto alto alongado, ó. Na parte do ponto aqui, ó, nesse espaço do ponto, né, eu vou também trabalhar. Então, eu vou fechar a minha carreira todinha com ponto alto alongado, olha. Até nos espaços que a gente deixou, né, que seria da correntinha, né. Ó, e aí é só fechar a carreira inteirinha até o final. Então, eu fechei a minha carreira com pontos altos alongados, viro o trabalho, subo as 3 correntinhas. E agora eu vou fazer o ponto barra já, tá? Olha, eu vou dar laçada e vou pegar minha agulha aqui, ó, vou passar por trás desse primeiro ponto. E vou fazer o ponto alto alongado aqui, ó. Se vocês querem, se vocês gostam de uma barrinha mais apertada, vocês agora sim vocês podem trocar a agulha e fazer com uma agulha 4, para ficar mais apertadinho, tá? Terminou o primeiro ponto, né, aqui, passando aqui por trás. O próximo eu vou fazer o contrário, olha só. Eu vou passar na frente do ponto a minha agulha e vou buscar o fio aqui atrás, olha. E aí, eu faço o ponto alto alongado, tirando, né, uma laçada por vez. O próximo, eu de novo vou passar aqui por trás, ó. Deixa eu focar aqui. E busco o fio na frente. Então, um ponto eu busco o meu fio pela frente do ponto e o outro eu busco por trás do ponto. E aí, eu vou fazendo, eu vou intercalando, né, ó. Um fica pra trás, outro fica... Um fica na frente, outro atrás. Um na frente, outro atrás, tá? Ó, agora eu vou passar a agulha aqui, ó, e vou buscar o fio atrás. E é só ir intercalando. Opa! E a gente solta um por vez. Mais uma vez aqui na frente. E o próximo atrás, ó. É bem fácil. E é rapidinho, depois vocês vão fazendo de olho fechado isso daqui também, tá, gente? Esse ponto rende bastante, super econômico, tá? E aí é só vocês seguirem. Eu fiz ponto barra 5 carreiras. Pra vocês verem aqui, olha, a linha branca, olha o tanto que me sobrou do segundo novelo. Então, vocês, se vocês forem fazer até um tamanho GG, eu acredito que só os 2 novelos vocês vão conseguir, com esse fio verão, e se vocês usarem agulha 5, tá? Então, até um tamanho GG vocês conseguem fazer com 2 novelos. Entenderam? Lógico, se vocês forem trabalhar uma peça menor, né, vocês vão gastar menos ainda. Então, ela é super econômica, tá? E fica maravilhosa, gente. Vocês viram que ficou maravilhoso ali o caimento da peça, né? Então, aqui, ó, mostrando pra vocês. Vocês vão fazer 2 vezes as 15 carreiras, mais 5 do ponto barrinha aqui embaixo, né? E a manga... Essa manga aqui eu também fiz separado. Eu fiz 5 carreiras para cada lado. A mesma quantidade de pontos que eu coloquei aqui em cima, né, para iniciar, eu fiz na manga, tá? Ou seja, na hora que vocês forem costurar, então, a manga de vocês, vocês vão costurar a metade, fica metade a metade certinho. Vocês vão dobrar, né? Já ensinei, vou deixar uns vídeos aqui para vocês seguirem, né? Quem quiser, quem ainda não sabe fazer, né? Para vocês seguirem ali direitinho para montar a parte da montagem da blusa, mas não tem como errar. Vocês então vão fazer 2 partes com 15 carreiras e 2 partes com as 5 carreiras. Vão dobrar a manga, vão costurar aqui do lado, né? Então, vocês vão deixar a parte de dentro aqui vai ser o lado certo e vão costurar do lado do avesso. Eu fiz a minha costura com agulha de tapeçaria, tá? Costura lateral, depois costura a manga dobradinha, né? E aí, segue aqui, ó. Aqui, a parte de baixo da manga. E aqui em cima, para fazer o decote, vocês vão costurar aí o tanto que vocês gostam, né? Tem gente que gosta de um decote mais fechado, outros gostam de um decote que a blusa fique caindo na manga. Aí vocês vão ver o tanto de carreiras aqui de bloquinhos que vocês vão costurar na parte do ombro, tá? Isso daqui que vai determinar, então, a parte da gola de vocês, o decote, né, de vocês.
Gente, é bem fácil. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!